Olá, senhores! Sextou com S de saúde. Eu sou Paula Morisco e esse é um espaço para a gente conversar sobre saúde e bem-estar. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Diogo Milioli. Seja bem-vindo, Dr. Diogo. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui falando para a sua audiência. Muito legal. Dr. Diogo é cirurgião geral, tem 7 anos de experiência na área, é membro da equipe oncológica cirúrgica da Unidade de Combate ao Câncer no Hospital Evangélico Goiano. É capitão da Força Aérea Brasileira, médico do esquadrão mais cobiçado do Brasil. Ele cuida da saúde dos pilotos do Gripen. E para isso, é especialista em medicina aeroespacial, mestre em desempenho humano operacional, e mesmo com isso tudo, ele ainda encontra tempo para compartilhar seu conhecimento como professor de gastroenterologia na Universidade Evangélica. Nós temos aqui, senhores, um super profissional, aquele médico de respeito, um gastroenterologista, aquele que trava a língua, gastroenterologista de respeito. Ao longo dos últimos anos, ele tem se dedicado aos cuidados de cânceres do aparelho digestivo. É isso, doutor Diogo? Isso é o que está escrito lá no currículo Lattes, né? Mas quem é o doutor Diogo, além das linhas lá do currículo? Pois é, Paula, isso aí. Até quando joga isso para o pessoal, fica parecendo uma sopa de letrinhas, né? Um bando de funções que, a princípio, parecem não se conectar, mas é isso mesmo. Eu sou formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, me formei em 2014, fiz cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, e, por acaso, logo depois que eu me formei na cirurgia, eu entrei para o concurso da Força Aérea e fui seguindo essa vida aí como médico de carreira. E fui transferido para Anápolis, né? Morava em Belo Horizonte, fui transferido para Anápolis por causa da Força Aérea. E aqui eu continuei minha formação médica, fiz pós-graduação em cirurgia do aparelho digestivo, me tornei membro titular desse colégio, né? O Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. E desde 2017 eu trabalho com oncologia digestiva aqui em Anápolis, né? E o doutor Diogo, para mim, ele vai além disso aí, né? O que eu venho buscando fazer é tirar um pouco dessa imagem aí do cirurgião rabugento, que só quer saber do Sisudo, só quer saber de sisudo. sangue, de faca. Exatamente. Então, minha missão hoje é trazer um pouco dessa visão do cirurgião, que ele pode ter uma ação, um modo de agir mais humanizado, né? A cirurgia é, por acaso, um meio que eu posso oferecer para os meus pacientes, um meio diferenciado. Mas, além disso, tem um médico que está preocupado mesmo com a abordagem e o acolhimento do paciente oncológico. Que maravilha, gente, que maravilha. A nova geração de médicos, né? Aí, doutor Diogo, a gente vai aproveitar que a gente está vivendo o Fevereiro Laranja, né? Que é um mês para conscientizar sobre a leucemia, além de, paralelamente, também doenças crônicas, e também que recentemente, no dia 4 de fevereiro, nós tivemos o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Assim, eu acho que a gente pode surfar nessa onda da conscientização, né? E tentar falar um pouco mais sobre os desafios do paciente com câncer. E talvez ampliar o nosso olhar para além da biologia, além do físico, né? E conseguir discutir também ações que estão frente às barreiras geográficas, às barreiras burocráticas, experimentadas pelo paciente, desde o momento do itinerário do diagnóstico, ou seja, do início do sintoma até o fechamento do diagnóstico em si, assim como o itinerário terapêutico, né? Diagnosticou e agora eu vou percorrer todo aquele caminho de tratamento até a possível alta da doença. E para dar estopim para a nossa conversa, eu trago o conteúdo de um artigo publicado pela revista de enfermagem da Escola Ana Nery, indexada pelo Cielo, onde Texto e colaboradores, em 2018, então um artigo relativamente recente, eles coletaram dados de 13 pacientes e descrevendo achados a partir de depoimentos de pacientes sobre a percepção deles, os sentimentos e as dificuldades vivenciadas por esses pacientes oncológicos durante o percurso diagnóstico e durante o percurso terapêutico. Dentro desse contexto, a gente observa
essas ações dentro do SUS. Dentro do SUS, o percurso do paciente ele se inicia pelo fluxo de referência e contra-referência, ou seja, a chegada dele na atenção básica, né? E a partir dali, os profissionais de saúde que o recebem, eles referenciam para os sistemas de média e de alta complexidade, conforme for relevante, conforme for dentro do afim do paciente. Esse processo, aí a pergunta que a gente se faz é: esse processo tem acontecido com eficiência? E o que você tem observado dentro da sua percepção como profissional de saúde, como os principais desafios vivenciados pelos pacientes oncológicos nesse contexto? Sim. Pois é, Paula, esse sistema, né, o Sistema Único de Saúde, é um sistema que ele é muito bonito, né, no papel ele é um sistema muito bonito, né, que dá acesso amplo à saúde de toda a população brasileira, independente de classe social, e só que vivenciando isso lá na ponta da lança, a gente percebe que ele tem uma série de falhas, né, a gente tem leis que tentam melhorar, puxa daqui, melhora dali, mas a gente vê que na prática existem problemas. E os problemas, eles começam lá na unidade básica de saúde, né? Então, o paciente que chega com uma queixa que é muito sugestiva de uma doença oncológica, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, para oncologia digestiva, então, um paciente de 50 anos que chega com uma dor de estômago, que já está tentando tratar há 2 meses, não está melhorando, às vezes ele tem uma dificuldade já na chegada no posto de saúde de conseguir os exames básicos para fazer o diagnóstico, né? Então, quando a gente compara o paciente do SUS, que está entrando por essa via normal, e o paciente de convênio de plano, a gente percebe que existe uma discrepância do tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico. Enquanto o paciente do SUS, ele acaba seguindo por uma linha de tratamento empírico, porque a gente sabe que é difícil autorizar um exame, a gente depende da regulação, o paciente do convênio, do particular, acaba fazendo quase que de imediato, na primeira consulta, os exames necessários. Então, já começa daí, né? E aí, a partir do momento que fecha o diagnóstico da doença oncológica, a gente ainda pode acabar falando sobre isso também, o paciente passa por um problema que é o médico que está lá na ponta, o médico de família e comunidade ou generalista, às vezes ele não tem uma formação adequada para abordar esse diagnóstico grave, né? Então, o paciente às vezes fica um período longo sem entender o que está acontecendo com ele, até chegar no subespecialista, né? E aí, a partir do momento que ele é encaminhado para a unidade de alta complexidade, que no Brasil todo a gente tem as UNACOMs, né, são as unidades de alta complexidade em tratamento oncológico, aí sim é que ele vai começar a dar os primeiros passos, fazer os exames de estadiamento, identificar qual é o grau de complexidade da doença e qual o tratamento que ele vai seguir. Então, na prática, a gente percebe que esse paciente, às vezes, ele leva de 30 a 60 dias da chegada na unidade básica de saúde para ele ser atendido por um médico subespecialista. E a gente sabe que para o câncer, tempo é fundamental para a gente ter um resultado, um desfecho adequado, né? Então, começa daí. E, fora isso, depois que ele chega, assim, a gente ainda tem esse desafio geográfico também que você falou, né? Então, pacientes que estão mais próximos da capital acabam tendo um acesso mais facilitado às unidades de alta complexidade, que geralmente se concentram lá na capital. Então, por exemplo, aqui no estado de Goiás, a gente tem 5 UNACONs, 5 unidades de alta complexidade para câncer, né? Se você parar para pensar, a nossa população de goianienses, né, aqui de Goiás, é de 7 milhões de pacientes. A gente tem 5 unidades para esses 7 milhões. E elas estão concentradas em Goiânia e Anápolis. Então, todos os outros municípios dependem dessas 2 cidades para receber o paciente. E aí entra a dificuldade de translado, a dificuldade da regulação entre as cidades. Então, tudo isso são os desafios encontrados pelo paciente, né? É importante destacar, né, que o doutor Diogo pode falar de bancada, porque tem a experiência tanto da vivência no SUS, quanto no ambiente privado, né? Então, não está fazendo suposições, é realmente o que ele experimenta no dia a dia, né? Exatamente, Paulo.
E aí, compreendendo melhor as barreiras geográficas e burocráticas, né, que além da geografia, né, além do translado, do acesso territorial, né, em quilometragem, a gente tem também algumas barreiras burocráticas, tanto relativas ao diagnóstico em si, ao percurso, desde a saída lá da atenção básica para a chegada no médico especialista, um oncologista, até e a partir daí, então, um percurso a ser percorrido para a terapia. Dentro disso, a gente tem também, impactando no doente oncológico, as barreiras territoriais e burocráticas. Uma vez que o câncer ele é descrito como um dos problemas mais complexos para a gestão em saúde pública. Essa complexidade ela tá embasada tanto na característica epidemiológica do câncer, né? Ou seja, ela não predomina em uma ou outra área, né? Ela pode acontecer em todo lugar com todos os perfis de gênero, de sociais. Eu brinco que uma brincadeira de mau gosto, talvez, né? Uma brincadeira, não sei, né? Da nossa percepção, mas que o câncer não tem preconceito, né? Até o Covid ele tem mais ética, porque o câncer não tem preconceito. Ele não tem preconceito se você está acima do peso, se você é praticante de atividade física regular, né? Câncer gástrico, ele pode ocorrer em sujeitos que têm uma alimentação saudável. Câncer de pulmão pode acontecer em quem nunca botou um cigarro na boca, né? Então, o câncer não tem preconceito, ele pode acontecer em qualquer pessoa. E diante dessa complexidade epidemiológica, dessa diversidade de origens, né? Essa decorrência de fatores ambientais, seja a exposição de gases tóxicos, ou ao uso do cigarro em si, a heranças comportamentais, prática de atividade física, exposição ao sol, né? E a hereditariedade, que é a questão da doença que passa por gerações. Tudo isso torna o câncer uma doença muito complexa de ser gerida. E a gente disse sobre o diagnóstico, o quanto o diagnóstico também pode impactar no prognóstico, uma vez que você está ali dentro do sistema SUS e você tem aquela lentidão até o diagnóstico, isso pode impactar na morbidade e na mortalidade, entendendo a morbidade com aquilo que não nos mata, mas nos prejudica, né? E existe aí, então, diante desse cenário, uma necessidade de organização da rede público e privada para que o sujeito tenha acesso a um número de ações inerentes ao câncer, que vão desde a prevenção, promoção de saúde de uma forma geral, educação em saúde, diagnóstico, tratamento, reabilitação, cuidados paliativos, se for o caso, e isso a gente trazendo um depoimento lá contido no artigo que nós citamos a princípio, pelo olhar do paciente. Aí eu vou ler ipsiliter um depoimento que está contigo desse artigo de teste em colaboradores, onde um paciente de câncer de próstata relata. Para fazer o tratamento, a gente teve que andar em torno de 60 quilômetros. É cansativo, eu ainda não consigo dormir na van, porque tenho medo de acontecer algum acidente. Essas coisas. E ainda, depois de algumas sessões de rádio, eu tive queimaduras. Aí fica meio sem jeito para sentar. Um outro depoimento. É uma viagem a cada sessão. A gente entra no carro, debilitado, enfraquecido, com ânsia, principalmente quem fez químio. Essa é a percepção do paciente, é o sentimento que vem do paciente, que reflete tudo aquilo que a gente falou em teoria, né? Diante desse cenário, qual a sua percepção frente a essas barreiras de itinerário terapêutico que você experimenta dentro do seu consultório, dentro do seu dia a dia como médico? Sim. Paula, esses relatos aí, eu nunca tinha visto esse artigo, né? E parece que esse artigo foi feito com os meus pacientes, né? Porque é exatamente o que a gente vivencia toda semana lá na unidade de combate ao câncer.
Como eu disse, eu estou trazendo muito da realidade aqui de Goiás, porque é o que eu vivencio, mas vou trazer também alguns dados aí do Rio de Janeiro, para você ter um pouco dessa noção. Mas aqui em Goiás, por exemplo, são 5 NACONs para o estado todo, né? Isso dá, em média, uma unidade de atendimento ao paciente oncológico para cada 1,4 milhão de pacientes. Então, é assim, uma quantidade muito pequena de unidades, uma quantidade muito grande de pacientes, né? E aí, o que acontece? Como eu disse, estão localizadas aqui em Anápolis e Goiânia, então o paciente que mora lá na divisa do estado com a Bahia, que demora às vezes 5, 6 horas para chegar aqui em Anápolis, ele tem que enfrentar todo esse trajeto, todo esse itinerário, para fazer uma consulta, para fazer um exame, para fazer o tratamento propriamente dito. Às vezes um exame que ele vai ficar 2 horas no trajeto, 4, às vezes 2 para ir, 2 para voltar, e vai ficar 10 minutos fazendo o exame. Exatamente, fora o jejum. Então, esse paciente, qual que é a realidade do meu ambulatório, né? O paciente, às vezes, acorda 4 horas da manhã para pegar uma van, aí vem da cidade dele, às vezes o acesso à estrada é muito ruim, chega lá no consultório por volta de 10 horas da manhã para ser atendido às 2 da tarde. E é um atendimento que é feito por ordem de chegada, e às vezes esse paciente é atendido às 5, né? E são pacientes que são muito humildes, a maioria, alguns não têm condições, inclusive, nem de comprar um lanche lá enquanto estão esperando, né, para ser atendidos. E agora você imagina, isso seria um sofrimento para qualquer paciente. Se ele estivesse tratando uma unha encravada, já seria um sofrimento. Agora, se a gente contextualizar isso dentro do problema que ele está vivendo, que vai além do físico, né, ele está vivendo uma doença de diagnóstico grave, por mais que ela seja curável, é um diagnóstico grave, né, ameaçador da vida, né. Sim. Você chegou até a citar, né, às vezes ele vai precisar de um cuidado paliativo, e esse paciente, por definição, ele já precisaria de cuidado paliativo no diagnóstico. É uma doença que ameaça a vida dele, né. E aí, no meio desse contexto, que vira um turbilhão de pensamentos, né, o que vai ser da vida dele, o que vai ser dos filhos, da família, ele ainda tem que enfrentar esse sofrimento físico da espera e do translado, né. Então, para mim, isso aí é o retrato do meu paciente aqui do SUS, né. E o que eu ia te falar, né, isso não é uma realidade aqui de Goiás, só de Goiás. Isso é uma realidade do Brasil como um todo. Então, se eu falei que aqui para Goiás, né, a gente tem uma unidade para cada 1,4 milhão de pacientes, né, e no Rio de Janeiro se passa a ser uma unidade para cada 600 mil habitantes. Em São Paulo é uma unidade para cada 500 mil habitantes. Então, mesmo em grandes locais, né, em grandes cidades, os pacientes enfrentam esses problemas. Não existe uma proporção que seja ideal, né, oferta-demanda. Exatamente. Né? Assim, né, para deixar isso mais claro, eu fiz um levantamento aqui da população do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem 17 milhões de habitantes, né, isso lá em 2022, e 30 unidades de combate ao câncer. Dessas 30, 14 estão na cidade do Rio de Janeiro, só 16 no restante. Isso é muito pouco, né, se a gente parar para pensar. Então, pacientes que estão ali na divisa do estado com o Espírito Santo, alguma coisa assim, tem essa dificuldade de chegar na unidade central para começar o tratamento ou para manter, né? E se a gente pensar, esse paciente às vezes vai seguir um protocolo de quimioterapia, que vai ser uma quimioterapia a cada 15 dias, a cada 10 dias, então cada dia que ele vai se tratar é uma viagem. E a gente sabe... E assim, só te cortando para a gente fazer uma resposta mais complexa, mais completa. Isso a gente está considerando um câncer... recorrente, vamos botar assim, popular, né? Comum, mais frequente, né? Câncer de ocorrência de maior frequência. Em que sentido? Onde você tem mais profissionais capacitados, né, para gerir essa doença. Exatamente. Vamos considerar aí um câncer menos frequente, né, mais raro, ou de difícil cuidado. Aí então você reduz ainda mais os sujeitos habilitados a tratar esse paciente. Aí ele vai ter que ir para mais longe ainda. Exatamente. A gente pegando o gancho do Fevereiro Laranja, né? A leucemia é um câncer que ele tem uma especificidade de tratamento que necessita de um hematologista, né? Então, nem toda unidade de combate ao câncer, nem toda NACON vai ter um hematologista disponível. Então, pode ser que para esse câncer específico, esse paciente tenha ainda mais dificuldade de acesso, né?
Então, esse é um problema recorrente, não só no estado de Goiás, mas no Brasil inteiro, inclusive nas grandes capitais, né? Sim. E aí a gente está falando muito de barreiras geográficas, barreiras burocráticas, oferta, ambientes, como eu vou dizer, né? Um ambiente territorial, uma barreira territorial física. Mas e se a gente tentar extrapolar esse raciocínio dessas dificuldades, desses sentimentos que impactam os pacientes, para a nossa comunicação? Aí eu coloquei uma comunicação médico-paciente, mas talvez a gente pudesse até extrapolar para todos os profissionais de saúde que estão ligados nessa rede de cuidado do paciente, né? Mas especificamente do médico, considerando que dentro dessa doença, provavelmente vai ser ele o médico ou o médico não especialista, não específico para essa doença, ou até o oncologista que vai dar notícia ao paciente que ele está com câncer. Então, considerando o médico, inúmeros são os esforços para fortalecimento dessa rede de atenção, para tentar minimizar essas fragilidades nas barreiras físicas, econômicas, sociais e afins. Mas será que os profissionais de saúde que estão envolvidos diretamente com essa doença, eles estão preparados, né? Eu, particularmente, fiquei mais preocupada ainda, tendo ciência das nossas fragilidades, quando eu fui ler o resultado de um outro artigo, Gomes e colaboradores, em 2009, onde os autores avaliaram justamente essa relação médico-paciente, na situação de dar a notícia do diagnóstico de câncer para o paciente. Eles fizeram um estudo prospectivo, ou seja, que analisa um cenário atual e fazem uma associação com o futuro da ocorrência da doença, né? A prospecção, a ideia de como isso aconteceria no futuro. E analisando 396 pacientes e seus familiares encaminhados por um grupo de 76 médicos para um ambulatório especializado em cirurgia oncológica, pegando um intervalo de tempo de 2002 até 2006. Como resultados, eles descreveram que a taxa de omissão de informações dos médicos para com os pacientes, ela era maior entre médicos não especialistas do que em médicos especialistas, os oncologistas em si. Porém, ela não foi nula entre os oncologistas, ou seja, mesmo o oncologista que trata habitualmente de câncer omitiu informações. E aí, antes de te dar a fala, eu quero trazer um outro depoimento de paciente. Logo quando soube, ainda no consultório do postinho, fiquei apavorado, pois com uma notícia dessa, a primeira coisa que passou na nossa cabeça é que era o fim. A descoberta foi fazer outro depoimento, outra pessoa. A descoberta foi fazendo exame de mamografia. O médico do postinho falou na lata o que era. Eu tive uma mistura de medo de morrer e medo de ficar dependente. Estamos preparados, doutor Diogo? Estamos preparados para lidar com uma doença que nos deixa tão à frente da linha tênue entre viver e morrer? Eu posso dizer para você com toda certeza, não estamos. E isso eu estou me incluindo também, tá, Paula? Lidar com um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, ela é um desafio tanto para o paciente quanto para o médico, seja ele o mais generalista para o mais especialista, né? Por quê? Porque a gente está lidando com vidas, eu não estou lidando com um robô em que eu vou jogar um diagnóstico e acabou, né? Então, as reações são diversas, né? A gente tem um estudo antigo, né, que avalia as fases do luto, desse recebimento de más notícias, e parte das fases do luto inclui, inclusive, a raiva. Então, pode ser que no meio da minha consulta eu dê esse diagnóstico e o paciente reaja com raiva, né? Então, o paciente e o médico não estão preparados para aquele momento.
Só que esse problema, a gente vê que, atualmente, as escolas de formação, os cursos de medicina, os cursos de saúde em geral, estão começando a entender a importância de abordar isso. Então, na formação mesmo do médico, de 10 anos para cá, foi inserido como uma disciplina obrigatória, né, a comunicação de más notícias. Então, pelo menos eu posso te Que dar... bom que você me deu uma boa notícia. Isso, esse alívio de que a tendência é que a gente tenha uma melhora dos nossos profissionais de saúde em termos de comunicação de más notícias. Mas ainda hoje, os médicos, eu estou falando do médico porque geralmente é a porta de entrada desse paciente, né? Uhum. Mas os profissionais de saúde em geral, eles têm dificuldade de fazer, inclusive, o básico. O que é o básico? O básico é a gente seguir um protocolo, né? E existem diversos protocolos para abordagem do paciente, e o mais utilizado mundialmente é o protocolo Spikes, né? Vou falar um pouquinho dele, porque eu acho que é interessante a gente contextualizar, né? Então, esse Spikes é um mnemônico que ele fala o seguinte: a gente tem que avaliar S, que é o setting, né? É o local onde eu estou dando para o paciente essa informação. Então, se é no posto de saúde que seja, que eu pelo menos prepare a sala para receber esse paciente. Eu não vou deixar dar uma notícia, né, de que o paciente tem um câncer, seja ele qual estágio for, no meio de um monte de acadêmico de medicina. Não vou fazer isso, né? Ainda virar palestra. Olha, gente, olha, é assim que não sei o quê. Exatamente. Eu não estou dizendo que não possa ter o acadêmico lá, mas se tiver, ele tem que estar preparado para esse momento, né? Saber que ele vai estar ali como ouvinte e tem que estar preparado para, inclusive, acolher esse paciente se for necessário. Se ele chorar de alguma forma, para que o próprio acadêmico dê um papelzinho para ele, né? São coisas mínimas que no final fazem muita diferença, né? Então, seria o setting. O próximo seria as perceptions, né? Que é perceber o que o paciente já entende daquela doença. Porque é muito comum o paciente, às vezes, não tem um diagnóstico definitivo, mas ele já pesquisou na internet. Ele sabe que aquele sintoma dele, se ele jogou no Google lá, o primeiro diagnóstico é câncer. Ele sabe disso. Só que ninguém teve a coragem de falar sobre isso com ele, ou ele não teve não estava no momento de conversar sobre aquilo, né? Então é importante deixar o paciente falar. Então, hoje, principalmente para doenças graves, não cabe mais uma consulta de 5 minutos. Né? Não importa se o profissional de saúde fez um contrato com a Secretaria de Saúde que ele tem que atender 200 pacientes numa tarde, não importa. Aquele paciente fez toda uma trajetória para chegar ali. A gente vê muito, o paciente vem, aqui no interior é comum ele chegar com uma galinha, chegar com um queijo, ou seja, aquela consulta... saco de manga. Aquela consulta é um evento, né? Então ele compra uma roupa nova, ele chega preparado, ele leva a família inteira às vezes, né? Então, aquele momento para o médico, às vezes é uma consulta de 5 minutos, mas para o paciente é definição da vida dele. Então, as percepções do que o paciente sabe tem que passar por um momento de fala. A gente tem que dar ouvido para o paciente. Ele deve falar o quanto ele precisar falar, né? Aí o próximo item do mnemônico seria a invitation, que é convidar o paciente a conhecer mais sobre o problema dele. É nesse momento que a gente vai perceber se ele quer saber ou se ele não quer saber. Então, não cabe mais aquela história, o paciente é idoso, cardiopata, ele não vai aguentar essa notícia. Será que não? Quem que está julgando isso? Né? Então, só dá para eu dizer isso se durante a conversa ele me demonstrou que não quer saber. E, pasmem, mais de 90% dos pacientes querem saber. É a doença dele, é a vida dele. Saber aquilo, por mais grave que seja, vai fazer com que ele tenha a oportunidade de saber como lidar com aquilo. Se ele tem pouco tempo de vida, porque hoje a gente também não fala mais isso, não, o senhor tem 2 meses de vida. Se eu tiver fazendo... Não cabe mais isso, né? Não cabe mais, né? Uns tratamentos novos. Eu sou muito religioso, acredito também que existe uma interferência divina. Então, eu queria dizer prazos, eu estou querendo saber mais do que está programado para esse paciente, né? Então, não cabe mais dizer isso. Mas eu tenho que falar para ele que é uma doença grave. E se ele quiser saber, para ele se programar, ele vai indicar para mim. 90%, mais de 90% quer saber. Os casos que não querem saber são aqueles casos que geralmente a família fez uma super proteção do paciente e ele já chegou em mim super protegido. Ou seja, a família toda vez que vai conversar pede para ele sair, né, em outras consultas. E aí quando chega no especialista, não fala com a minha filha que ela está mais ciente do quadro. Mas o paciente quer, né, que você não fale com ele. Ele deseja que você não fale com ele.
Exatamente, mas isso não é a maioria dos quadros, né? Inclusive, tem um estudo que mostra que quando o paciente sabe, a sobrevida do paciente aumenta. A gente está falando de diagnóstico, mas é, eu, né, já vivi a experiência do câncer em mim mesma, né? Eu mesma sou um paciente oncológico, né? Uma vez oncológico, sempre oncológico, e passei também por muitas experiências de familiares com câncer, né? E também existe aquela questão da notícia difícil quando, de fato, o paciente está terminal, né? Quando o diagnóstico já foi dado, porém, você ainda tem que dar mais uma notícia difícil, que a escolha, né, o que vai ser feito a partir daquele momento, né? A questão da escolha de ressuscitar o paciente ou não, né? Vamos permitir que ele morra. Isso também é um momento difícil. E, infelizmente, ainda não é uma realidade da maioria dos hospitais você ter uma equipe de cuidado paliativo. Né? Infelizmente. Então, o que a gente vê é que esse fim de vida, o cuidado de fim de vida do paciente, ele é ainda mais difícil. Como é que você vê esse momento hoje no nosso país? Sim, de fato, esse é o maior desafio que a gente enfrenta hoje, mas, de novo, a boa notícia é que a gente está passando por um processo de reestruturação da saúde e os cuidados de fim de vida, né? Então, hoje existe uma política nacional que ela está sendo ampliada, né? Saiu uma lei no ano passado sobre a implantação de unidades de cuidados de fim de vida nos estados. Então, vão ser criadas equipes de cuidados de fim de vida, multidisciplinares, né? Justamente para a gente melhorar a qualidade de morte dos nossos pacientes. Não só no contexto câncer, mas no contexto de doenças de fim de vida. Uma insuficiência cardíaca grave, um paciente nefropata, alguma coisa nesse sentido. Então, essa situação tende a melhorar com as políticas nacionais que estão sendo criadas. Mas ainda hoje, eu digo para você que esse fim de vida, ele é tão mais difícil quanto menos informação o paciente tem. Porque se a gente seguiu todo esse processo em que eu descobri o que ele quer saber, em que eu dei informações para ele, e que lá no final do Mnemonic Spikes eu ofereci para ele todo o processo do tratamento, quando ele chega nessa fase de fim de vida, toda a família já está ciente de que esse momento chegaria. Então, eu não tenho mais uma dificuldade de definir se eu preciso reanimar ou não. Isso é natural. As pessoas já entendem que tudo que deveria ser feito já vem sendo feito. E que essa decisão não é uma decisão que a família precisa ter. Ela só precisa ser compartilhada. Ela só precisa entender que chegou esse momento em que reanimar não faz mais sentido. Porque essa decisão é uma decisão médica. É uma decisão da equipe de saúde. Eu não vou reanimar um paciente em que todas as medidas terapêuticas já foram feitas, em que tudo dali para frente só vai trazer sofrimento. E se eu jogo isso para a família decidir, eu estou sendo covarde. Estou passando a minha função para uma família que também está em sofrimento. Então, a gente tende a ver uma melhora nisso a partir do momento em que, lá no começo, no diagnóstico, a comunicação das más notícias elas sejam mais adequadas. Né? Uma gestão de doença mais consciente, mais participativa, mais clara, né, para ambas as partes, família e médico. Exatamente. Né? Você deu o exemplo seu, eu vou dar um exemplo que eu vivenciei da minha família também. Eu digo que eu sou oncologista digestivo, não só por interesse médico, mas também por herança familiar, né? Então, eu, muito novo, eu tive que lidar com câncer dentro de casa. Minha avó materna, ela teve câncer, e eu tinha 11 anos de idade, ela morava no Rio de Janeiro, não tinha plano de saúde, e devido exatamente às dificuldades de acessar o sistema de alta complexidade, minha mãe, que é médica, acabou trazendo ela para cá, para seguir o tratamento aqui em Goiás. E minha avó, ela teve câncer de intestino, e no meio dessa história, assim, num período, isso foi nos anos 2000, né, no meio dessa dificuldade de comunicar como vai ser o tratamento, da dificuldade de tentar entender o que ela queria saber, as notícias foram dadas de qualquer forma para ela. Não estou falando que a médica foi errada da forma que fez, mas
Poderia ter tido um trato diferente. Não respeitou o tempo dela, né? E nessa brincadeira, minha avó ficou 1 ano e meio tratando do câncer de intestino, passou por colostomia, foi operada 2 vezes, e o tratamento dela, a gente sente que foi todo muito sofrido, porque ela não aceitava a colostomia, para ela não, o tratamento nunca estaria completo, ela nunca poderia ter uma vida normal enquanto não se declarasse curada. Então, minha avó morreu dentro de casa sofrendo, mesmo tendo uma filha médica dentro de casa, que não era da especialidade dela, né? Mas quero dizer que a abordagem da comunicação foi muito sofrida. Minha mãe sofreu anos com isso, assim, de lembrar a situação, nós também. E mais tarde, meu avô teve câncer de boca e também foi tratá-lo em casa. E mais recente, eu já era médico, minha esposa paliativista, né? A gente conversou muito com ele sobre a doença e meu avô tomou as rédeas do tratamento dele. Meu avô decidiu não operar. Ele fez só radioterapia. Por que ele decidiu? Porque ele entendeu que operar ia ser uma cirurgia mutilante, que isso não era garantia de cura. Né? Então, meu avô viveu 1 ano e meio bem. Foi nos eventos, foi na minha formatura militar. Então, ele viveu 1 ano e meio bem. O último mês foi o mês mais complexo, com mais sintomas, mas foi um fim de vida relativamente que não tranquilo. Significa que não teria acontecido esse mesmo nível de complexidade se ele tivesse operado. Exatamente, exatamente. E apesar do sofrimento, porque a gente está perdendo um ente querido, nós conseguimos passar das fases do luto com mais facilidade. Então, o meu avô, no dia do velório, a gente foi com o coração aliviado. Com o coração aliviado de que ele foi tratado dentro do que poderia ser oferecido, que ele optou, teve as decisões dele, e que o fim foi um fim que a gente estava planejando, da forma como foi planejado. Né? Então, isso para reforçar o quanto a comunicação e essa forma de abordagem do paciente é essencial para que a gente tenha um melhor tratamento e um melhor fim de vida, né? A qualidade de fim de vida seja melhorada. Eu acho que dentro da percepção de uma oncológica positivista, que eu me intitulo dessa forma, eu acredito que você morrer de câncer pode ser visto como uma oportunidade. Porque, de certa forma, você pode ter a sua vida, né, ceifada assim, de forma aguda e não ter a oportunidade de se despedir. E, de alguma forma, se a sua gestão de doença ela é feita com qualidade, né? Se você tem noção, você tem ciência da sua verdade, do seu futuro, né? Do seu presente, do seu futuro, você é capaz de permitir-se perdoar, né? De levar aqueles últimos dias, que não necessariamente são dias, podem ser anos, né? Como a gente mesmo disse ali, que não é possível você estabelecer um prazo. Então, você tem a oportunidade de gerir a sua vida ali, de abandonar determinadas coisas que você arrastou por tanto tempo, desnecessariamente, né? Vivendo com a falta de consciência de que a vida acaba, de que a morte existe. E quando você aumenta essa sua percepção, né, do limite da existência, a gente é capaz de aproveitar melhor a vida. Então, eu acredito muito que se você tem a sua verdade, você aumenta o seu nível de consciência sobre a qualidade de vida que você precisa ter. A morte só dura alguns segundos, né? Até ela acontecer, você está vivo ainda, não morreu. Exatamente. Né? Então, nesse poder contexto, aproveitar isso... É como se minha avó tivesse morrido por 1 ano e meio. É a percepção que eu tenho. E meu avô morreu no dia que tinha que ser. Entendeu? Então, é isso. É a gente saber acolher melhor os nossos pacientes, saber abordar e dar para eles as ferramentas que possibilitem que eles tenham um tratamento adequado e, se chegar nessa fase do fim de vida, que tenha um fim de vida com o menor sofrimento possível, né? Não só para ele, mas para as famílias também, né? É aí que a gente vê o papel da rede de apoio, né? Eu acho que tem um papel fundamental aí nessa gestão. Cuidador e cuidado, né? A relação cuidador e cuidado. Não necessariamente essa rede de apoio é a família, né? Às vezes o papel preponderante não está vinculado a um parente sanguíneo. Às vezes você pode ter uma rede de apoio que é um vizinho,
a gente pode ter uma rede de apoio que é um grande amigo, né? E, às vezes, até voluntários que estão contidos dentro desse sistema de gestão de doença, né? Dentro desse artigo lá, que tem diversos relatos de pacientes, frequentemente, que eu não conseguia, né? Era impossível trazer todos os depoimentos, mas tinham lá depoimentos de pessoas que falavam que iam, como você disse, iam sem tomar café, né? Não tinham condições de comprar um lanche, e eles recebiam um afago de voluntários que já experimentaram o câncer direto ou indiretamente e que doavam um pouco do seu tempo para levar lanche, para levar quentinha para quem estava lá. Então, isso aí, nossa, mãe, isso aí tem um peso, né, que é indescritível. Não tem como dizer que isso não impacta de forma positiva no paciente, né? Então, eu vou até trazer alguns depoimentos aqui, e a gente fala, né? Não são apenas, e por vezes, né, essa rede de apoio ela pode estar presente ou pode estar ausente. E aí, ó, o que a gente traz é que não são apenas os profissionais de saúde que fogem do enfrentamento direto do câncer. Por vezes, o paciente se vê sozinho, vivendo ou sozinho ou semi-acompanhado, pelo fato da família ou não entende ao certo o peso daquilo que está acontecendo com o paciente, ou simplesmente não é capaz, porque precisa ainda trabalhar, precisa manter a sua rotina até para manter a viabilidade financeira da execução do tratamento daquele ente querido, né? Então, por vezes, a rotina familiar não consegue estar atrelada à rotina de cuidado do paciente. E aí o que a gente tem de depoimento é: ter essa doença já não é fácil. E se sentir sozinha é pior ainda. Minha filha trabalha, então não tinha como me acompanhar na viagem. Tem as obrigações dela. Outro depoimento: a sensação de não ter ninguém junto com você é muito ruim. Meu esposo trabalha, não tinha como ir ao hospital do câncer fazer a quimioterapia. Eu tinha que ir ao hospital do câncer fazer a quimioterapia sozinha mesmo. Era assim, ou eu ia, ou eu ia. Não tinha outra opção. Era um vazio que eu nem sei como explicar. Eu digo que superei o câncer graças ao apoio que eu recebi da minha família. Isso tudo me ajudou a levantar e recuperar. Qual é a importância da rede de apoio durante esse tratamento? Pacientes que apresentam melhores estratégias de enfrentamento podem ter prognósticos melhores, né? E só para entender o que é prognóstico, né? É tudo que vai depois do diagnóstico, né? O curso da doença, a alta, tudo que vai pós o diagnóstico. Sim, com certeza, Paula. Essas redes de apoio, elas facilitam todo o processo do tratamento, né? Isso vai muito ao encontro do que é a campanha hoje, né, do Dia Mundial do Câncer, que é: sua história será ouvida, mas cada história é única, né? Então, a rede de apoio possibilita para o paciente, primeiro, conversar sobre o problema, depositar os medos dele, então, isso que você falou, a rede de apoio pode vir do meu amigo de barzinho, às vezes, do meu vizinho, né? Porque às vezes a rede de apoio é simplesmente para o espaço para o paciente poder conversar sobre o problema, colocar quais são os medos dele, né? E existe uma estatística que diz que os pacientes, principalmente as mulheres que enfrentam o câncer, às vezes perdem uma... Principalmente as mulheres, principalmente as mulheres. Ah, tá. Então, principalmente as mulheres que estão enfrentando o câncer, né? Existe uma estatística que mostra que muitas delas acabam perdendo o acompanhamento do parceiro, do cônjuge, né? Então, imagina o impacto disso no meio do tratamento. Isso acontece por uma série de coisas, né? Por exemplo, pacientes que têm câncer de útero, né? Geralmente, estatisticamente, são pacientes jovens, de 30, 50 anos. Então, essa paciente, por muito tempo, ela tem dificuldade de se relacionar sexualmente com seus maridos, né?
têm alterações, perdem cabelo, mudam fisicamente, e isso muitas vezes contribui para que o marido deixe a casa. E a estatística é que muitos deles largam a casa. Imagina o impacto psicológico para essa mulher, que além de estar enfrentando uma doença ameaçadora à vida, ainda tem que lidar com o abandono. Né? Então, socorro, Deus, né, gente? Exatamente. Então, certamente, a rede de apoio faz diferença para o prognóstico do paciente. E existem alguns grupos, né? Existe um grupo bem famoso, que é um grupo das mulheres que têm câncer de mama, que são as despeitadas. Né? Legal. Muito legal. São mulheres que passaram pelo enfrentamento do câncer de mama e fizeram mastectomia, retiraram a mama e ajudam outras mulheres que estão vivenciando esse problema a enfrentar, a ter uma forma de ter um apoio, né? Tanto psicológico quanto material. Às vezes elas doam materiais que algumas pacientes precisam. Então, existem grupos disso para praticamente todas as áreas dos pacientes enfrentando câncer, né? E isso faz muita diferença ao longo da trajetória do paciente. Ele não se sente sozinho, né? Ele sabe que, apesar da história dele ser diferente da maioria, existe um fator em comum que os conecta e faz com que eles tenham força como uma comunidade que se sustenta, né? Então, essa é uma estratégia, né? Não sei, será que... vou fazer uma pergunta que eu desconheço, mas os aspectos emocionais e psicológicos, né, medo, ansiedade, estratégia de tratamento, isso alguns doentes, frequentemente, eles relatam que esses sentimentos de esperança, né, a força para lutar, eles emergiram, eles vieram à tona a partir da doença, né, a partir da exposição a uma condição de ameaça à vida. Mas outros doentes, expostos à mesma condição de exposição, eles entraram num efeito de decaimento, né, da motivação, do enfrentamento com a vida. E parece, né, que a fé, ela também é referida como fonte, além da rede de apoio, além de uma característica inata do sujeito, a fé, a presença da fé em algo sagrado, faz com que essa força, fonte de força, motivação, ela sustente os pacientes frente a situações de adoecimento. E aí, a partir daí, surge, então, a tal ressignificação da doença, né? De você olhar para aquela condição ruim e ressignificar. Existe, diante do olhar técnico, né, de médico, algum protocolo que possa, do mesmo jeito que a gente tem um protocolo para doenças difíceis, para notícias difíceis, existe algum protocolo para tentar direcionar o paciente para esse caminho do olhar, da ressignificação? Existe isso, né? É aquela velha história, o que não nos mata nos fortalece. Eu desconheço um protocolo, né? Mas esse cuidado com entender o que realmente importa para o paciente, digamos assim, de uma maneira genérica, por quem ou pelo que ele está enfrentando essa doença, né? Por quem ele luta. Lutar hoje é uma palavra que a gente evita, né? No câncer parece que a gente está que é uma coisa que guerra. Tem vencedor, né? Que tem vencedor e perdedor, e não é isso que a gente quer passar. É um processo de enfrentamento que vai ter altos e baixos, né? Então, identificar esse por quem ou para quê faz muito parte dos princípios do tratamento paliativo. É por isso que eu disse que o paciente que enfrenta uma doença ameaçadora de vida, ele tem indicação de ir para o cuidado paliativo ao diagnóstico, porque é exatamente esse espaço que vai permitir que ele identifique qual é o sagrado dele. Né? O termo que a gente usa, o termo técnico hoje é esse, o sagrado. Porque se eu falar de fé, parece que eu estou falando de religião. Sim. E não necessariamente vai ser Deus para ele, né? Tem paciente que os sagrados são os filhos. Ele está fazendo o tratamento dele, ele quer estar bom para voltar aos filhos, né? E esse é o sagrado dele. Então, essa abordagem do entendimento do sagrado do paciente, que vai auxiliar ele nesse fortalecimento durante a trajetória dele, ele passa por esse cuidado paliativo. Mas
também, né, a abordagem multidisciplinar, envolvendo principalmente o profissional da psicologia, é que vai nos ajudar nessa identificação do paciente. A gente tende a pensar que o paciente recebeu uma má notícia, ele vai evoluir ou para uma apatia, vai receber, tá tudo bem, ok, ou vai evoluir para depressão, ou seja, ele vai desistir do tratamento, e existe uma série de outras características que ele pode apresentar e que o profissional da psicologia vai auxiliar nesse entendimento, dar nome para esse sentimento, né, para que ele possa transformar aquele sentimento numa coisa que o fortalece, né? O que não significa que não pode existir um momento de tristeza, né? Porque eu lembro que eu me incomodava um pouco com aquela coisa, não fica assim, não fica triste, né? Mas eu acho que não tem problema nenhum da gente ficar triste, não. O problema não é ficar triste, ter raiva, o problema não é esse. O problema é quanto tempo esse momento dura, né? Exatamente. Exatamente. Enquanto a gente está entendendo que esse sentimento ele faz parte das fases da compreensão da doença, tá tudo bem. E é válido que isso aconteça. Seria estranho se você receber um diagnóstico de câncer e simplesmente não tiver nenhuma reação de alegria ou tristeza, né? A tristeza faz parte do entendimento, da compreensão do problema. Então, o que não pode acontecer é realmente esse sentimento ser o preponderante durante todo o tratamento. Ou aquela coisa do não pode falar o nome, né? Não posso falar câncer, porque tipo o Harry Potter, quem já viu, né? Você não pode pronunciar o nome do Lorde Voldemort que ele aparece. Exatamente. Você não pode falar aquela doença, eu tô com aquilo, né? A coisa, o negócio, dão 1000 nomes, porque você não pode falar câncer, parece que o negócio toma proporções maiores, né? Então, desmistificar um pouco isso, né? E trazer a doença para a pauta, até que ela não seja mais necessária na conversa. Exatamente. Nomear a doença faz parte do processo de tratamento, né? É interessante, às vezes o paciente chega lá para mim na primeira consulta e a gente percebe na conversa, na hora que eu estou lá fazendo spikes, eu vejo as percepções, eu entendo que ele já sabe o que ele tem. Mas aí eu pergunto, e aí, o que o doutor está falando para o senhor? Não, ele me falou que eu tenho um carocinho. E aí eu comecei a fazer um tratamento com remédio aqui na sessão de quimioterapia, ele sabe todos os nomes, mas quando chega na doença câncer, ele não consegue nomear, né? E isso é um problema nosso, o profissional de saúde não foi capaz de utilizar o nome da doença para que o paciente entenda o que ele está tratando, né? Tranquilo, né? Que o tratamento está ali para isso, para tentar melhorar a qualidade ao longo do percurso, né? Exatamente. Tratamento. Desafios associados ao tratamento. O progresso tecnológico, ele impactou tanto nos meios diagnósticos quanto nos procedimentos terapêuticos, né? Ampliou a sobrevida, né? Melhorou a precocidade do diagnóstico, levou para os profissionais de saúde a preocupação até para além do diagnóstico do tratamento, mas também para meios de reabilitação e uma ampliação do cuidado, para que antes ele era talvez muito centralizado na doença, e agora ele também tem um olhar para a função, para o retorno da atividade de vida diária, para a realocação daquele sujeito, né, na sociedade, como um sujeito vinculado ao trabalho, né, ao sustento da sua família, e tentando planejar ações ali de intervenções ao longo desse processo. Contudo, ainda que tenha sido minimizado, não é possível descartar a existência de efeitos colaterais, de tratamentos oncológicos ou mesmo pós-cirúrgico, ações pós-cirúrgicas, né, associações pós-cirúrgicas. O que há de novo nesse contexto que impacta na qualidade de vida da população durante o percurso do câncer? As pesquisas em oncologia são frequentes, né? Assim, em todo o mundo existem grupos trabalhando e pesquisando tratamentos para a doença câncer, né? E todo ano a gente tem congressos, novos protocolos de tratamento. Então a gente percebe que o tratamento ele tem evoluído muito. Em que sentido? No sentido de antes a gente ter protocolos de quimioterapia, por exemplo, que eram pouco específicos e causavam muitos efeitos colaterais. Então era comum que todo paciente que fizesse quimioterapia perdesse cabelo,
tivesse diarreia crônica, vômitos frequentes, dores nos membros, né? E cada vez mais a gente tem tido acesso a medicamentos que permitem que o tratamento seja mais específico, ou seja, para o câncer de estômago eu vou usar a droga X com a dose Y. Para o câncer de intestino, que é trato digestivo também, vai ser talvez a mesma droga X, mas a dose é diferente. E aí isso a gente fez com que a gente conseguisse ter menos efeitos colaterais. Então, hoje, é frequente a gente ver um paciente que está tratando durante vários meses com quimioterápicos e não está perdendo cabelo, porque mudou a especificidade do tratamento, né? E hoje a gente tem terapias muito específicas que estão baseadas na identificação de fatores genéticos relacionados àquele câncer, que permitem que a gente faça um tratamento que chama terapia-alvo. Então, eu vou exatamente naquele fator que causou aquele câncer e consigo agir. A Carticel seria alguma coisa nessa linha? Isso. Exatamente. Então, assim, então a gente tem as imunoterapias, os medicamentos específicos, e qual que é o problema? O problema é que, apesar disso ser novidade, da gente já ter várias drogas nesse sentido, o acesso ainda não é completamente amplo. A gente percebe que no SUS a gente já tem acesso a muitos medicamentos modernos, mas ainda existe um gap, um espaço entre o surgimento de novas drogas e o acesso a elas, né? Mas a perspectiva é boa. No campo cirúrgico, a gente está passando pela revolução do robô, né? Então, hoje a gente já tem grandes centros, inclusive Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, já possuem robôs que permitem que a gente faça cirurgias minimamente invasivas, o que antes era um corte de 30 centímetros no abdômen, eu já consigo fazer um procedimento com 2 furinhos de 1 centímetro, né? E isso diminui muito a resposta endócrino-metabólica, ou seja, a resposta do organismo àquele trauma cirúrgico que eu estou oferecendo, melhorando, então, condições de pós-operatório, diminuindo mortalidade e os efeitos colaterais daquele procedimento. Mas, como eu disse, ainda existe um gap entre os novos tratamentos e o que já tem acesso de maneira ampla, né? Eu acho que também a gente tem uma lacuna, um gap, diante do que é pesquisado, né, o que está dentro da universidade, do que a ciência produz, e o que é aplicado na clínica. Até isso aqui, né, até a ciência chegar na clínica, a gente também tem uma lentificação, né, das questões, até por uma questão burocrática, né, valida, não é testou e chega lá, né? Exatamente. Na verdade, essas pesquisas clínicas, né, elas seguem protocolos muito específicos, né? Então, de vez em quando a gente lida com um problema que é o paciente que quer ter acesso a uma droga que ainda está em fase experimental e faz todo um alvoroço, vai no Ministério Público, começa a querer correr atrás dessa droga e aí chega no final da pesquisa e identifica que aquilo era um suplemento. Aquilo não tinha nenhuma função no tratamento do câncer. Nós passamos isso com a fosfetanolamida, né, que foi há cerca de 8 anos atrás, que veio como a droga revolucionária do câncer, e os pacientes vinham no ambulatório falando, doutor, pelo amor de Deus, me dá acesso a essa droga e tal, e hoje a gente sabe que ela é um suplemento, não tem função nenhuma no tratamento do câncer. Então, a gente tem que ter essa parcimônia, entender que existe esse gap, mas o gap também está relacionado à dificuldade de fechar a pesquisa clínica, entender se aquilo se encaixa para a população específica, e aí sim o público em geral ter acesso a ela, né? Pois é, aí falando em educação e saúde, né? Educação continuada e até essa questão do paciente já vir pedindo determinado medicamento, porque viu, né? Alguém falou para ele sobre o assunto, é a droga da moda que está em voga, e a gente tem também os chás milagrosos, o óleo, que vem ali passando, às vezes, de geração em geração, ou pelo conhecimento popular, vai chegando e chega até o paciente do câncer. Se tem algum paciente de câncer que nunca tomou um mato milagroso, um chá, não passou um lenço ungido, um óleo milagroso, atire aqui a primeira pedra, que eu duvido que não tem um, né? É verdade. Eu acho que isso também está muito permeado pela fé, pela busca do sagrado, pelo aquilo que você acredita, e pode, sim, de alguma forma, impactar positivamente no seu tratamento, pelo amparo do conceito da fé, do sagrado,
né? Porém, é perigoso, porque o que a gente vê, às vezes, é que existem, sim, pacientes que deixam de tomar um determinado medicamento, que tem validação científica para tal, para tomar aquele não validado, né? Então, como é que é possível gerir isso dentro do consultório, né? Paulo, isso é um desafio diário, na verdade, tem se tornado mais frequente a partir do momento que a informação se tornou mais fácil, né? Uhum. Hoje é muito Tá na fácil a palma gente, da mão. na palma da mão, no celular, e procurar no Google, ou utilizar uma IA, né, uma inteligência artificial, para fazer uma busca, né, de medicamentos É porque a alternativos. gente pensa numa coisa simples, né? Na hipertensão, por exemplo, né? A hipertensão é muito comum, você vê o paciente que para de tomar o remédio da hipertensão porque ele viu que se ele tomar o chá da folha da goiabeira de manhã cedo, que ficou 3 dias na geladeira, socorro. Exatamente. Exatamente. Então, assim, hoje cada vez mais é mais difícil de abordar isso. Mas o que que eu tenho percebido? Assim, pacientes que apresentam um acolhimento melhor no consultório, em que eu estou dando a oportunidade dele conversar sobre o que está passando na cabeça dele, expõem o que que eles estão pensando em fazer e me perguntam se podem fazer. Então, de novo, volta na comunicação. Não tem jeito. Comunicação é o pilar do tratamento do paciente oncológico, tá? Então, é frequente isso, o paciente chega lá, doutor, então comecei o tratamento, aí estou utilizando aqui a folha, o chá do algodão, é muito comum, o chá do Chá algodão do algodão, ai meu Deus do céu, como foi que ele vai perguntar agora do chá do algodão? exatamente, então é muito comum, né, que eles falam que é cicatrizante, então, o paciente que tem lesão de estômago quer tomar, e aí, qual que é meu papel? Meu papel é, primeiro, não falar para ele, larga de bobeira, né? Para com isso, porque isso eu não estou tirando eu só estou simplesmente ignorando o pensamento dele, né? Então, o meu papel é dizer para ele, olha, ou se eu conheço, falar dos malefícios desse produto, se vai interferir ou não, ou se eu não conheço, deixar isso claro para ele, que eu não sou também o portador do conhecimento total, né? Às vezes, lá na medicina tradicional chinesa, o médico lá tem maior estudos nessa área de uso de ervas, de plantas medicinais, mas eu não tenho. Então, não adianta eu querer inventar uma resposta. Então, o que eu vou dizer para o meu paciente é que, olha, eu não conheço esse tratamento alternativo, mas o que eu posso dizer para o senhor é que o tratamento mais adequado é esse outro. E o que eu consigo dizer para o senhor é que esse outro tem tal e tal resultado e que os estudos mostram que esse é o mais eficaz. Agora, se ele vai continuar a usar isso mesmo com a orientação, aí já é um uso mesmo com uma orientação adequada. E o que a gente percebe é que esse paciente para de usar o remédio, para de usar as garrafadas, para de usar os chás, porque ele entende que aquilo não é o principal. Ou seja, a minha abordagem, a minha conversa com o paciente gerou nele uma confiança a ponto dele entender que eu, naquele momento, estou oferecendo o que é melhor para ele. Numa revisão sistemática recente de fibromialgia, mostrou um resultado muito interessante que a educação, estudando a ação de um determinado agente e efeito, verificou-se que a educação continuada do paciente, educação em saúde, ela tinha efeito positivo no prognóstico do paciente. Então, aquele sujeito que ele está mais apoderado do conhecimento, né? Essa palavra está na moda também, empoderado do conhecimento sobre a sua doença, ele tende a ter um curso de doença melhor. Então, você vê que não é só a medicação, não é só a terapia, que tem um poder, né? Uma causa e efeito de valor sobre o cuidado do paciente. Educação é importante, né? Tanto para o paciente crônico, talvez ainda mais, né? Porque aquele cara que tem uma doença, o sujeito que tem uma doença arrastada, que vai conviver com isso por um longo período, né? Não um curto espaço de tempo, eu acho que isso tem um peso ainda maior. Mas a gente tem visto essa cronificação da doença câncer também, né, Paula? Justamente por causa dessa atualização das medicações, a gente percebe que, por exemplo, o paciente com câncer de pâncreas, que antigamente existia um prognóstico de 6 meses, hoje com os tratamentos adequados, esse prognóstico aumentou muito, para 2, 5 anos, porque conseguiu controlar melhor a doença. Então, hoje a doença câncer está virando uma doença crônica, né? Alguns, lógico, a gente tem doenças mais graves que acabam causando a piora de maneira súbita, mas alguns cânceres estão se tornando doenças crônicas. Então, isso tem sido cada vez mais frequente.
É esse problema de lidar com os tratamentos alternativos. E aí, entendendo o câncer como uma doença crônica, né? Você está ali com uma doença, por vezes, latente, que pode estar ali adormecida, ou teve uma remissão completa de doença, porém, permanece com algumas comorbidades, né? Permanece com uma lesão articular, né? Ou uma alteração de função de membros, né? De braço, de perna e tal, ou às vezes até alteração visual, né, de orientação mental, enfim, alguma sequela relativa ao câncer, né, que isso traz aquela visão de cronicidade, né, tanto relativa ao cuidado da doença, que ainda está ali acontecendo em paralelo enquanto você está vivendo, quanto às disfunções associadas à doença. Aí, beleza, né, visto isso, ressignificamos a doença, né? Sobrevivemos. Bora! É fácil juntar os cacos e recomeçar a vida? Como recomeçar a vida sem emprego, com as finanças abaladas, sua e da sua família, que por vezes, né, teve até o vizinho, o amigo, contribuiu para o seu tratamento. Como recomeçar a vida em uma sociedade que, por vezes, ainda vai te enxergar como doente, que, por vezes, ao longo do período onde você precisou, sim, se afastar da sua vida, as pessoas pensaram assim, né? Não, deixa o Joãozinho lá porque ele está em tratamento de câncer. E agora, como pular? Como passar de fase? É mole? Bora, é mole! É até difícil como pessoa que não lidei com o câncer diretamente na minha vida, eu sou profissional que trata, responder isso para você. Mas a nossa percepção é que essa é a fase, talvez a segunda fase mais difícil do tratamento. A primeira é o diagnóstico e entender o que vai ser dali para frente. O segundo é a reabilitação. Porque se os sistemas de saúde não estão preparados para lidar com o diagnóstico, imagine com a reabilitação, né? Então, a gente percebe que esses pacientes, muitos perdem o emprego durante o tratamento, porque não tem condição, e aí entram numa fila do INSS que muitas vezes não contemplam esse paciente com o direito à assistência que ele precisa, mesmo tendo uma lei específica para o tratamento, né, para o auxílio doença, a LOAS, que é a Lei Orçamentária de Assistência Social, né, que ajudaria em caso de doenças graves, mesmo apresentando todo esse recurso, o paciente muitas vezes não tem nenhum retorno, não recebe nenhum dinheiro, às vezes ele teve que vender tudo da casa para fazer o tratamento. Ah, mas o tratamento é SUS. Ah, mas ele está pagando pela diária dele lá no local que ele foi, pelo remédio que não tinha na farmácia popular. Exatamente. Então, a gente vê isso. Doença curada, vidas destruídas, né? E aí, esse é um desafio constante, porque aí depende muito desse paciente, ao longo do tratamento, ter recebido a oportunidade de receber uma assistência multidisciplinar que consiga ir auxiliando ele nesses fatores. Então, hoje, é impensável ter um local onde se trata câncer que não tenha, por exemplo, um assistente social que vai ajudar ele a correr atrás dos benefícios dele, de ajudar ele a entender o que ele pode fazer dali para frente, que não tenha um fisioterapeuta que ajude na reabilitação muscular. Esses pacientes, a maioria, evoluem por causa da cirurgia ou da quimioterapia, um quadro que a gente chama de sarcopenia, ou seja, eles perdem massa muscular, então tem dificuldade de andar depois do tratamento, tem dores frequentes. Então, hoje, o tratamento precisa contemplar tudo isso desde o princípio, justamente para que essa reabilitação aconteça junto com o tratamento. Até falando aí de sarcopenia, até da prática de atividade física, né? Com supervisão técnica, não só vai caminhar na rua. Né? Exatamente. E hoje a gente tem fé nesse programa do cuidado paliativo, né, da assistência aos pacientes graves, que ele vem acompanhado da assistência de reabilitação também. Porque isso também é cuidado paliativo, né? Eu entender que essa doença é uma doença, as consequências do câncer são consequências graves à vida também, e que ele precisa ser abordado, né? Então, isso é difícil. Hoje, na semana passada, eu tive uma paciente que ela teve câncer, apesar de ser oncologista digestivo, às vezes chegam outras
outros tipos de câncer para mim. Então, uma paciente que ela tem 43 anos, que descobriu um câncer de útero aos 37 anos, enquanto estava grávida da segunda filha dela. E aí, na época, ela acabou optando por dar continuidade à gravidez, a filha nasceu, mas isso fez com que, quando ela começou o tratamento, ela não pudesse mais operar. Então, ela fez quimioterapia, radioterapia e um tratamento moderno que chama braquiterapia, que é introduzir um radioisótopo, um medicamento radioativo dentro do tumor, que faz com que ele queime por dentro a lesão, né? Mas isso gera uma série de consequências, dor crônica, isso gera alterações urinárias, e ela tem uma alteração que é dispaurenia, né? Que é uma dificuldade de ter relação sexual porque tem dor. E agora que ela já está há 6 anos tratando, que foi considerada doença controlada, ela está na luta de conseguir voltar para o marido dela. Quem vai fazer essa reabilitação? Né? Então, olha a dificuldade, coisas que às vezes durante o tratamento a gente não dispensa um momento para pensar sobre isso. E agora? Quem vai tratar ela desse ponto de vista? Porque agora é vida, né? É o retorno à vida. E agora? É juntar os cacos. Exatamente. Então, é uma dificuldade realmente muito grande e que eu acho que vai ter uma melhora quando o sistema de saúde começar a entender que isso precisa acontecer durante todo o tratamento. O tratamento e a reabilitação, elas devem andar paralelas, para que quando tudo acabar, todo o tratamento acabar, o paciente possa voltar para a vida dele habitual, né? Doutor Diogo, dentro da sua especialidade, né, aproveitando, né, já que a gente está aqui para otimizar, para contribuir para essa ação de conscientização do câncer, quais são os sintomas que o sujeito tem dentro ali da percepção da oncologia do aparelho digestivo, que se o sujeito está experimentando ali ao longo do dia, da sua rotina, surgiu um sintoma esquisito, qual que ele deve prestar atenção e procurar seu auxílio aí para esclarecer essa dúvida? Sim. A gente brinca que o paciente tem que estar disposto a ouvir os próprios sinais do corpo, né? Às vezes na correria a gente não para um segundo para valorizar um sintoma novo que apareceu. Os sintomas do câncer, eles são muito diferentes, né, dependendo de onde que ele está surgindo. Um câncer de tireoide tem um tipo específico, geralmente é rouquidão. O câncer de mama tem dor ou nodulação. O do trato digestivo, geralmente vem acompanhado com fraqueza extrema, com episódios de sangramento nas fezes, às vezes pequenas quantidades de sangue nas fezes, né, já podem ser um sinal precoce do câncer do trato digestivo, e dificuldades de se alimentar. Então, perda de peso, que a paciente não está fazendo atividade física, não está fazendo dieta e perdeu 5 quilos. Pô, isso é uma coisa preocupante, né? Então, são sinais que a gente tem que levar em consideração e que se a gente não estiver atento, se nós não estivermos atentos aos nossos sinais, passa despercebido, né? Então, esse aí é um alerta que é a minha função lá no Instagram, eu tento muito falar sobre isso, que é perceber esses sinais que são mínimos, mas Instagram, podem ser... @Dr. Diogo Milioli, é isso? Isso mesmo. E que são sinais mínimos que podem estar direcionando a gente para, olha, tem alguma coisa errada acontecendo no seu organismo, né? E é importante a gente perceber isso, porque existem exames que são realizados de maneira rotineira para a identificação do câncer, que são os exames de rastreio, mas esses exames, eles seguem um estudo populacional, então não adianta eu ficar esperando fazer 45 anos para fazer uma colonoscopia, se eu estou tendo sintoma desde os 35. Então, eu preciso perceber isso para eu levar para o meu médico de referência para que isso seja investigado, né? Não é normal estar sempre constipado e nem estar sempre com diarreia. Aqui eu vou criar uma situação que pode ser hipotética. Hipotética que não é tão hipotética assim. Exatamente, assim, é comum mulheres terem o intestino mais lentificado? É comum. É normal? Não, não é normal. A gente viveu uma fase da medicina em que a gente fala, não, uma mulher constipada é normal, né? Tem que alimentar melhor, mas não é só isso. Existem outras medidas que podem ser feitas, né? Então, hoje, o que a gente tem que fazer é valorizar o sintoma do paciente e pesquisar, né? Não vou tratar que é normal, vou procurar e identificar fatores que possam trazer melhora para esse paciente, né? Sim, sim. Doutor Diogo, acho que hoje nós entregamos conhecimentos muito além da biologia, né? Acredito que nós podemos compreender um pouco, né? Podemos discutir um pouco
das experiências vivenciadas pelos pacientes, ainda que amparadas, né, por conhecimentos técnicos, tentar fazer essa associação das experiências emocionais com as percepções enfrentadas e declaradas pelos pacientes, com o que está descrito na literatura, com o que já tem de construção dentro do SUS e dentro do ambiente privado, e que possivelmente nós conseguimos aí, pelo menos, educar os sujeitos frente a essas exposições. Quer falar alguma coisa mais para a gente aí, para a gente poder finalizar a nossa conversa? Já estou tudo um pouco dolorido, que eu gostei muito do nosso papo. Eu também gostei muito. Eu queria, assim, agradecer pelo espaço, Paula, porque falar sobre o câncer é uma coisa que a gente precisa ter mais espaço, chegar mais na população com relação a esse tema, justamente para a gente tirar lá o conceito Voldemort, né, que não deve ser falado, e a gente consiga conscientizar mais a população. É por isso que surgiu o Dia Mundial do Câncer, e é para isso que a gente luta, para que as pessoas, né, a população, sejam mais conscientizadas, que câncer não é um diagnóstico que significa fim de vida, né? A gente tem que parar, tirar isso da cabeça da população. Câncer significa, da mesma forma que eu nomeio hipertensão, eu tenho que ser capaz de nomear câncer e falar, existe tratamento, existe cura, existe toda uma trilha a ser caminhada que a gente pode melhorar a condição do paciente. Trazer essa informação de que os sinais precoces do câncer são importantes serem detectados, para a gente não ignorar sinais do nosso organismo, porque, apesar dos tratamentos mais modernos, nada vai substituir a identificação precoce da lesão. Então, identificar logo significa que a chance de cura desse paciente é muito maior. Né? E a gente entender, e aí eu estou falando para os nossos colegas profissionais de saúde, que a base do tratamento do câncer passa por uma boa comunicação e acolhimento do paciente. Não adianta eu ser o cara mais que conhece mais sobre cirurgia, que já operou mais gente, se eu não consigo acolher esse paciente no pré e no pós-operatório, ao longo da caminhada, porque aquilo é só uma etapa do tratamento. E não se bobear, não é a mais importante. Né? E é uma habilidade treinável, né? Porque eu entendo também que essa comunicação, né? Essa conexão com o paciente, por vezes, não apenas com o paciente, com pessoas, né? Às vezes é uma dificuldade para muitos, né? Existe uma barreira ali que é, por vezes, arrastada ao longo do crescimento do sujeito como ser humano. E, às vezes, é difícil mesmo se comunicar, às vezes a gente tem essa dificuldade. Porém, é uma habilidade treinável, né? Existem protocolos que vão te facilitar, te dão segurança para isso, como você mesmo explicou, além de formações aí, de habilidades comportamentais que podem facilitar esse caminho. Então, dá para crescer dentro desse conceito, sem pesar, né, na existência do ser humano, né? E existem cursos hoje, né? Cursos online, cursos presenciais. Gratuitos na internet, tem coisas gratuitas na internet que vão facilitar. Então, eu acho que não tem desculpa. Não tem desculpa, né? Doutor Diogo, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Eu confesso que eu estou com um pouquinho de vontade de chamar também a doutora Lídia, para a gente falar um pouco de cuidados paliativos, né? Desmistificar um pouco essa coisa de que é igual aquilo, né? Que a gente fala que psiquiatra, psicólogo era coisa de maluco. Tirar um pouco de cuidados paliativos é para quem está morrendo, né? Exato. Então, eu acho que pode ficar aí uma coisinha para a próxima. Agradeço muito a sua presença, ter dedicado seu tempo para a gente. E você que ficou até agora com a gente, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com alguém que está precisando ouvir essa fala. Pode ser um profissional de saúde, pode ser um paciente, tá? Para que a gente também possa contribuir com um tijolinho aí nessa conscientização, na educação para o paciente de câncer, tá bom? Foi um prazer, Diogo. Até a próxima. Prazer é meu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.